O quadro Gestão em Ação de hoje, com o consultor Eugênio Gomes, vai falar um tema extremamente importante e já é também uma cobrança do nosso público em relação a muitos e-mails que são recebidos pelo nosso jornalismo referente à necessidade de experiência para se conseguir um emprego. E este é um problema muito comum no mercado atual. Então, vamos passar a bola para Eugênio Gomes, que vai nos explicar o que acontece e como fazer para tentar driblar essa situação. Eugênio. Olá, eu sou Eugênio Gomes, bem-vindo ao Gestão em Ação. O nosso assunto de hoje é o primeiro emprego, um assunto que nós vamos tratar aqui no Gestão em Ação em 2 programas. Eu busquei no site, no portal do Supercanal, uma das muitas importantes enquetes desenvolvidas pela emissora. Precisamente busquei a que trata do assunto da colocação no mercado de trabalho. Vamos acompanhar na tela a pergunta e as respostas e eu volto com os comentários. Pergunta: qual a maior dificuldade em conseguir emprego? As respostas: idade incompatível 1%, salário insuficiente 7%, concorrência acirrada 13%, falta de qualificação profissional 31% e falta de experiência 48%. Como foi possível perceber nessa enquete, a terceira opção mais votada, a concorrência acirrada, ela está relacionada diretamente às 2 opções mais votadas, a falta da qualificação profissional e a falta de experiência, que são os assuntos que nós trataremos aqui no programa Gestão em Ação de hoje e no nosso próximo encontro. Hoje falaremos sobre a falta de experiência, a opção mais votada nessa enquete apresentada pelo Supercanal. Eu escuto muito dos meus alunos e das pessoas que vêm tratar comigo sobre esse tema, dizendo o seguinte: na verdade, com um dilema que deve ser o mesmo que vocês que estão procurando o primeiro emprego têm. Eu não consigo arrumar um emprego porque eu não tenho experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se eu não consigo ter o meu primeiro emprego? Esse é um dilema de fato muito complicado. E aí, assim, é necessário nós, gestores, entendermos o seguinte: essa questão dessa exigência da experiência é um paradigma que, para algumas funções, precisa ser quebrado, precisa ser alterado. De verdade, nós, gestores, aprendemos a colocar entre as qualificações necessárias para se admitir um funcionário que ele tenha, por exemplo, 1 ano, 2 anos de experiência. Para algumas funções, isso não faz o menor sentido, como, por exemplo, para a função de atendimento. É sabido por todos que o atendimento, o nível de atendimento na nossa cidade, no Brasil, o nível de atendimento médio, ele é muito ruim. Nós perdemos muitos negócios em função de um atendimento mal feito. E para essa área de atendimento, para um atendente, por exemplo, a pessoa que lida com clientes, entre você ficar treinando o funcionário que já tem experiência, mas que tem os vícios dessa falta de qualidade no atendimento, talvez seja muito melhor você pegar um funcionário ou um candidato que não tem experiência, mas que tenha, por exemplo, atitude, que tenha comprometimento, que seja com vontade de trabalhar. É mais fácil para a organização moldá-lo, treiná-lo dentro dos seus valores, dentro do que o mercado pede hoje, exige hoje que as empresas ofereçam aos seus clientes. Então, assim, essa é uma questão que precisa ser revista para algumas funções, essa questão da experiência. Eu insisto, às vezes é melhor você ter um candidato ou um novo funcionário sem nenhum tipo de experiência, mas que tenha atitude, que tenha comprometimento, que você possa moldá-lo à sua cultura e às exigências do mercado. Uma outra questão é em relação a você que está procurando o primeiro emprego. Existem também alguns paradigmas que precisam ser quebrados. Antes disso, vamos assistir um pequeno vídeo, é pequeno mesmo, 1 minuto, é um vídeo engraçado, e ele vai nos dizer exatamente como nós não devemos nos portar para conseguirmos o nosso primeiro emprego. É melhor termos atitude, termos comprometimento, do que termos, por exemplo, uma atitude como essa que assistiremos no vídeo a seguir. Mr. Goodman? What makes you think you're qualified for this job? Oh! Ah! Stop punching me! Punch you. Please, sir, no! Jump!
No, not the fish. Don't touch me, kid! Don't throw me out! Thanks. Serious, huh? Get it? Como vimos nesse pequeno vídeo, um candidato a uma vaga de emprego armou toda aquela encenação para poder ficar sozinho numa entrevista de emprego. A gente sabe que isso é complicado, isso é uma brincadeira e você pode ter uma atitude muito mais interessante, muito mais proativa do que essa. Eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que estão procurando o primeiro emprego, que se você não tem experiência, demonstre atitude, demonstre vontade de trabalhar. Algumas empresas já não estão mais tão exigentes em relação à experiência e estão preferindo de fato um funcionário que seja criativo, que tenha atitude, que tenha comprometimento com os negócios daquela organização. Mas muitas empresas ainda exigem experiência. Aí eu te pergunto, você já pensou, por exemplo, em conseguir uma experiência trabalhando, por exemplo, como voluntário em uma determinada organização? É muito comum a pessoa estar procurando o primeiro emprego e ela já está preocupada com quanto vai ganhar, com qual horário que ela vai querer trabalhar, que função ela vai querer ocupar. Está na contramão. Na verdade, assim, quem está procurando o seu primeiro emprego, ele precisa se submeter primeiro às condições que o mercado está oferecendo. E acho muito difícil, depois que você decidir exatamente o que você quer fazer, onde você gostaria de trabalhar, que se você procurar uma organização, procurar uma empresa e oferecer gratuitamente o seu trabalho por um período de experiência, por exemplo, mesmo que essa empresa não te contrate naquele momento, em uma futura contratação, ela vai se lembrar da sua atitude, vai se lembrar da sua boa vontade e vai chamá-lo, pelo menos, para uma entrevista. É o primeiro passo. Uma outra questão é a qualificação profissional. É um tema que nós vamos tratar no nosso próximo encontro, mas eu já vou adiantar o seguinte: não basta fazer qualquer qualificação em qualquer instituição, você deve procurar uma instituição boa, qualificada e principalmente procurar um curso, um curso de qualificação que o mercado esteja precisando, esteja querendo, esteja necessitando nesse momento. Senão você vai ficar fazendo cursos e mais cursos para um momento em que o mercado não está precisando desse tipo de qualificação. O nosso assunto de hoje foi a experiência dentro da questão do primeiro emprego. Nós voltaremos na semana que vem falando de qualificação profissional direcionada. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até lá.